A noite do jantar de celebração da aquisição era para ser o momento mais orgulhoso da minha família. Em vez disso, se tornou a noite em que meu pai olhou para mim através da mesa de jantar, a mulher que havia passado 9 anos construindo tudo o que ele estava prestes a vender, e me disse que eu não era mais necessária. O salão estava cheio de investidores, executivos de laboratórios farmacêuticos e pessoas que jamais haviam colocado o pé num laboratório de verdade. Meu pai estava no centro de tudo, com uma taça de espumante na mão, pronto para anunciar um acordo de 1,5 bilhão de reais. Eu deixei ele terminar o discurso. Deixei ele sorrir para as câmeras. Deixei ele assinar o nome. Depois, caminhei até a frente da sala e deixei a verdade fazer o que a verdade sempre faz. Mas antes de te contar o que aconteceu quando aquelas telas acenderam, quero te fazer uma pergunta. Você já fez o trabalho que construiu algo grandioso e assistiu outra pessoa receber os aplausos? Me conta nos comentários. Eu quero saber quem está aí do outro lado. Você é pesquisadora, Beatriz. Não é executiva. Não vamos levar uma pesquisadora para o próximo nível. Devolva o seu crachá. Meu pai disse isso da forma como ele dizia tudo que era importante, sem levantar os olhos da pasta. Estávamos sentados à mesa da sala de jantar da casa onde eu cresci, em Alphaville. O lustre estava aceso. A louça boa estava posta. Ernesto Callahan acabara de anunciar que estava vendendo a Callahan Biomédica para a Orion Life Sciences por 1,5 bilhão de reais. Também acabara de anunciar que estava passando o comando da empresa para meu irmão Caio, um homem com diploma de administração de uma faculdade que ele mal frequentou, que nunca havia operado uma centrífuga na vida. Depois olhou para mim e reduziu 9 anos de sacrifício a uma sentença que levou menos de 30 segundos para ser proferida. Eu não argumentei. Não chorei à mesa. Desprendi meu crachá do cordão, segurei-o acima do copo d'água e o soltei. O som que ele fez ao bater no cristal foi pequeno e limpo. Boa noite, pai, eu disse. Peguei minha jaqueta do encosto da cadeira e saí pela porta da frente. Ele achou que tinha acabado de eliminar uma linha do seu orçamento. Achou que tinha dispensado a funcionária. O que ele não sabia, o que ele nunca se deu ao trabalho de entender em 9 anos assinando documentos que não lia, era que aquilo que ele acabara de vender não lhe pertencia. Eu sabia, porque havia um contrato numa caixa-arquivo, no meu escritório em casa, que dizia exatamente isso. Você já foi a pessoa que mantinha algo vivo enquanto outra se preparava para levar o crédito? Me conta nos comentários. Dirigi meu Gol 2013 pelas ruas de Alphaville em direção ao meu apartamento em Osasco. O carro tinha 140 mil quilômetros. Um retrovisor do passageiro preso com fita isolante e um ar-condicionado que só funcionava de um lado. O rádio estava desligado. Eu não precisava dele. Já estava em outro lugar, na minha cabeça. 9 anos atrás. 9 anos atrás, a Callahan Biomédica não era uma empresa bilionária. Era uma empresa há 6 meses de fechar as portas. Eu tinha 25 anos e estava na metade do meu doutorado em Biologia Molecular na USP. Tinha uma bolsa, uma dissertação em andamento e uma banca que acreditava que eu estava indo a algum lugar. Então minha mãe me ligou às 23 horas e me disse para voltar para casa. Quando cheguei ao escritório do meu pai, Ernesto não estava andando de um lado para o outro. Estava sentado à mesa com as mãos apoiadas na superfície, encarando um ponto além da parede. O composto principal da empresa havia acabado de reprovar na fase 2 do ensaio clínico. A Anvisa havia emitido uma resposta de exigências. 3 investidores já tinham se retirado. O banco estava revisando a linha de crédito. Ele não chorou do jeito que as pessoas choram nos filmes. Apenas olhou para mim e disse: Beatriz, construí essa empresa por 20 anos. Ela vai acabar em 6 meses e eu não sei como impedir. Eu tinha 25 anos. Amava ele. Então tomei a decisão que definiria os próximos 9 anos da minha vida. Adiei o doutorado e me mudei para uma sala emprestada no corredor do laboratório. Nos primeiros 18 meses não recebi salário. Vivia com minhas economias e 2 contratos de consultoria que me pagavam por hora. Dormia num colchonete dobrável que eu guardava atrás do armário de materiais. Trabalhava 7 dias por semana. Fazia a maioria das minhas refeições esquentadas no micro-ondas da copa. Reformulei o composto principal, desenvolvi um novo mecanismo de entrega do fármaco e reconstruí toda a linha de pesquisa do zero. O composto que eu desenvolvi, um sistema de entrega baseado em nanopartículas lipídicas direcionadas para tratamento oncológico, se tornou o ativo central da empresa. O mesmo que a Orion Life Sciences acabou de pagar 1,5 bilhão de reais para adquirir. E enquanto eu rodava ensaios às 3 da manhã, onde estava Caio? Caio estava em Dubai numa viagem de prospecção que não produziu nenhum relatório.
Caio estava num evento em Lisboa, onde não fez nenhum contato documentado. Caio estava numa viagem de negócios para o Rio que coincidia, toda vez com um jogo importante. Eu processava os relatórios de despesas. Um retiro de clientes de R$ 40 mil em Angra dos Reis. Um fretamento de barco de R$ 18 mil para um evento corporativo que nossa diretora de RH jamais havia ouvido falar e não havia autorizado. Mencionei para minha mãe uma vez. Denise pousou sua xícara de café e me olhou com a expressão de alguém que já havia decidido a resposta muito antes de a pergunta ser feita. Caio está construindo relacionamentos, Beatriz. É isso que a empresa precisa agora. Você faz a ciência. Deixa ele fazer o resto. Esse era o acordo. Eu era o motor. Caio era a plaquinha na porta. Mas houve um momento, 8 meses depois daquele primeiro ano, que mudou tudo. Eu não entendi na época. Ernesto me chamou ao escritório dele. A empresa havia se estabilizado um pouco. Uma nova rodada modesta de investimento estava chegando. Ele não estava mais em modo de crise. Estava em modo de corte de custos, o que era de alguma forma mais frio. Beatriz, ele disse deslizando um documento pela mesa. Precisamos reestruturar sua função aqui. Os custos com folha de pagamento ainda estavam marcados nos relatórios dos investidores. Ele queria me reclassificar de funcionária contratada para pessoa jurídica. Isso eliminaria os custos com benefícios, reduziria os encargos trabalhistas e arrumaria as finanças da empresa antes da próxima revisão do conselho. É puramente administrativo, ele disse, me oferecendo a caneta. Você continua sendo família. Ele achou que estava sendo esperto. Achou que estava recuperando uma fração de margem que ficaria bem numa planilha. Estava tão concentrado no número de curto prazo que deixou de ler a lei que regia o que estava fazendo. Eis o que essa lei diz. E essa parte importa. Pela legislação brasileira de propriedade intelectual, as invenções de um empregado geralmente pertencem ao empregador. Mas esse entendimento precisa estar registrado em um contrato de trabalho válido. Um prestador de serviços pessoa jurídica é uma categoria inteiramente diferente. Quando um prestador desenvolve propriedade intelectual e não há uma cláusula de cessão assinada transferindo especificamente essa propriedade para a empresa, o prestador é o titular. O prestador detém cada patente, cada segredo industrial, cada fórmula. Ernesto me entregou um contrato de prestação de serviços com 22 cláusulas. Não havia cláusula de cessão de PI. Ele estava absorto demais em se congratular pela economia para notar o que havia deixado de fora. Assinei o papel naquele dia me sentindo invisível. Achei que estava abrindo mão do meu plano de saúde e dos meus direitos trabalhistas. Não fazia ideia de que estava aceitando a escritura da empresa inteira. Estacionei em frente ao meu prédio e desliguei o motor. O calor úmido de novembro pairava pesado e parado do lado de fora das janelas. Ernesto achou que havia acabado de dispensar uma prestadora de serviços. Não percebeu que havia entregado as chaves de volta para a pessoa que era dona da casa. Me deixei entrar no apartamento e fiquei parada no corredor por um momento. Era um quarto e sala no terceiro andar de um prédio construído em 1979, com encanamentos barulhentos para comprovar. Tinha uma rachadura no teto da cozinha que eu havia relatado ao síndico 2 vezes. Uma estante que eu mesma montei. Nada ali parecia a casa da pessoa mais importante em um negócio de 1,5 bilhão de reais. Mas naquela noite, a pequenez do apartamento não parecia derrota. Parecia uma posição. Me dei exatamente 5 minutos. Sentei na beira da cama com minha roupa de trabalho e deixei o peso de 9 anos pousar sobre mim de uma vez. Os feriados perdidos porque um lote de ensaio havia falhado. Os natais passados rastreando logs de contaminação enquanto Caio postava fotos de praias. O momento no casamento da minha prima em que Ernesto fez um brinde sobre o legado da família e não disse meu nome uma única vez. O olhar dele naquela noite, composto e dismissivo. O olhar de um homem que acreditava que eu absorveria a perda e desapareceria discretamente. Chorei pela mulher que acreditou que, se trabalhasse duro o suficiente, o pai finalmente olharia para ela da forma que pais olham para as filhas. Depois, os 5 minutos acabaram. Enxuguei o rosto e fui ao meu escritório. Abri o armário e tirei de cima da prateleira uma caixa arquivo rotulada como Impostos 2015. Minhas mãos estavam firmes. Pareciam pertencer a alguém que já havia tomado cada decisão importante e agora estava simplesmente dando seguimento. Dentro da caixa, embaixo de pastas de contas antigas e papéis da pós-graduação, havia um envelope pardo com um único rótulo escrito à caneta. Contrato. Novembro de 2015. Abri.
O papel tinha a textura levemente macia de um documento que sobrevivera a algumas mudanças e 2 verões úmidos. Virei para a página de assinaturas. A assinatura de Ernesto era larga e confiante. A assinatura de alguém que assina as coisas sem lê-las. A minha era menor, encostada no canto inferior esquerdo. Depois virei para a cláusula 17, sobre direitos de propriedade intelectual. Li em voz alta porque precisava ouvir as palavras na minha própria voz. Na hipótese de a contratante deixar de formalizar instrumento de cessão de propriedade intelectual, adquirindo exclusivamente todos os direitos sobre os desenvolvimentos realizados pela contratada, pelo valor não inferior a 3 milhões de reais, no prazo de 10 anos a contar da assinatura deste contrato, todos os direitos de patente, licenciamento e propriedade intelectual associada reverterão integralmente à contratada. Olhei para a data no rodapé da página. 3 de novembro de 2015. Abri o celular e verifiquei a data. 7 de novembro de 2024. Eles haviam perdido o prazo por 4 dias. Coloquei o documento sobre a mesa e fiquei em silêncio com isso por um bom tempo. As pessoas perguntam por que alguém permanece numa situação que a diminui ano após ano, quando poderia ir embora. A resposta não é fraqueza. A resposta é condicionamento. Quando você é a pessoa que conserta as coisas por tempo suficiente, você é treinada a acreditar que seu único valor nesse mundo é sua função. Você acredita que, se resolver mais uma crise, se produzir mais um resultado, eles finalmente vão te enxergar como um ser humano completo. Você troca sua dignidade pela possibilidade de ser reconhecida. Não é uma escolha racional. É um padrão de sobrevivência que se forma no escuro, ao longo de anos, sem a sua permissão. Olhei para a assinatura de Ernesto mais uma vez. Aquele padrão acabava naquela noite. Coloquei o contrato sobre a mesa. Era o alicerce, mas ainda precisava do que viria por cima dele. O direito de patentes é construído sobre documentação. Para defender a titularidade, eu precisava provar que as invenções cobertas por aquelas patentes eram minhas, desenvolvidas por mim durante o período do contrato de prestação de serviços, sem contribuição substantiva de ninguém mais na empresa. Ernesto argumentaria o contrário. Contrataria uma equipe de advogados que diria que os compostos eram um esforço colaborativo, que a ciência havia sido guiada pela liderança da empresa. Diria o que precisasse dizer. Havia feito isso por 9 anos. Então eu precisava de evidências que não pudessem ser reescritas. Na pesquisa científica, essas evidências vivem em 2 lugares. O primeiro é o caderno de laboratório. Na ciência, cadernos de laboratório são documentos legais. São datados. São assinados pelo pesquisador e por uma testemunha em cada página. Registram cada experimento, cada observação e cada cálculo em tempo real, à tinta. São a cadeia de custódia de cada ideia científica, e nenhum documento tem mais peso numa disputa de patentes. Os meus estavam guardados num armário de aço no meu escritório de casa. Todos os volumes, desde 2015. Os guardei porque boas cientistas sempre guardam seus cadernos. Não fazia ideia de que estava construindo um processo. Puxei a pilha. 14 volumes, cada um com a data na lombada. Abri o primeiro numa página aleatória. 18 de novembro de 2015. Uma página inteira de anotações na minha letra. Um diagrama estrutural da nanopartícula lipídica, um conjunto de cálculos na margem e minha assinatura no rodapé de cada página, coassinada pela assistente de laboratório que havia estado presente naquele dia. Volume por volume, o registro era o mesmo. Minha letra, minhas observações, minhas datas, cada avanço importante documentado à tinta pela minha mão antes de qualquer outra assinatura aparecer perto dele. Depois abri o notebook e acessei os registros de depósito de patentes pelo banco de dados do INPI. As patentes haviam sido depositadas em nome da empresa, o que era prática padrão. Mas os campos de inventor, os campos juridicamente vinculantes que identificam o ser humano cuja mente produziu o trabalho, listavam um nome. Beatriz A. Callahan. Não Ernesto. Não Caio. Não a empresa. Eu. Pesquisei o nome de Caio em todos os depósitos. O resultado voltou vazio. Sem créditos de inventor, sem contribuições de pesquisa documentadas, sem envolvimento na ciência em nenhuma etapa do desenvolvimento. O único rastro do meu irmão na história científica da Callahan Biomédica era uma cadeia de e-mails me pedindo para simplificar a linguagem nas apresentações para investidores porque alguns termos técnicos estavam confusos. Fiquei com isso por um momento. Depois cliquei em imprimir.
A impressora rodou por um bom tempo, cada página pousando na bandeja de saída com uma finalidade tranquila que parecia com anos de trabalho chegando a algum lugar. Montei a pilha. O contrato de prestação de serviços em cima, com a cláusula 17 destacada em amarelo. Os cadernos de laboratório identificados e indexados atrás. Os registros de patentes com meu nome em cada linha de inventor. Coloquei tudo dentro de uma pasta sanfonada preta e a apoiei sobre a mesa. Depois fui ao meu armário. No fundo, atrás das jaquetas que raramente usava, havia um saco de roupa que eu havia comprado 3 anos antes. Dentro, o terno que adquiri na semana em que me disseram que uma posição de diretora científica estava sendo criada na Callahan Biomédica. A semana antes de Ernesto me dizer que a vaga seria de Caio, porque Caio tinha o tipo certo de presença para reuniões com investidores. Azul marinho, lã, alfaiatado de um jeito que não deixava nada ao acaso. Nunca o havia vestido. Vesti agora. Olhei no espelho. A mulher que olhava de volta não era a pesquisadora que havia sido dito que seu trabalho era uma função de retaguarda. Não era a filha que havia passado 9 anos merecendo algo que nunca seria oferecido. Ela era a titular. Peguei a pasta sanfonada e saí. O hotel Tivoli Mofarrege era iluminado como uma lanterna dourada no coração de São Paulo. A gala de aquisição da Orion Life Sciences estava em pleno andamento no 3º andar, derramando luz e o som de um quarteto de cordas para a Alameda Santos lá embaixo. Lá dentro havia membros de conselhos hospitalares, investidores e executivos farmacêuticos em roupas caras, todos celebrando um negócio cuja fundação, se qualquer um deles soubesse a verdade, teria feito cada um deles alcançar imediatamente seus advogados. Fiquei parada na entrada por um momento e ajustei as lapelas. Pelo vidro, podia ver Ernesto perto do centro do salão, com um copo de uísque na mão, centro de um pequeno círculo de ouvintes. Parecia um homem que havia finalmente chegado depois de uma viagem muito longa. Denise estava ao lado dele em um vestido longo na cor do oceano, recebendo elogios com a facilidade de quem sempre os esperou. E Caio, meu irmão, estava próximo ao bar com uma taça cheia de vinho tinto e um repórter de uma publicação do setor de biotecnologia, falando com a expansividade física de alguém que passou a vida toda sendo dito que era impressionante. Não tinha dúvida sobre o assunto da conversa. Eles pareciam intocáveis. Entrei pela entrada lateral. O contrato de segurança do evento era gerenciado por uma empresa que a Callahan Biomédica usava há 3 anos, um contrato que eu havia aprovado e renovado pessoalmente. O responsável na porta era um homem chamado Vitor, com quem eu havia conversado dezenas de vezes nos corredores do escritório. Doutora Callahan, Vitor disse, se endireitando levemente. Não esperava vê-la aqui esta noite. Há um problema com o arquivo de apresentação, eu disse, mantendo a voz nivelada e sem drama. Meu pai me pediu para resolver antes da assinatura. Vitor olhou na direção do salão, depois de volta para mim. Era um homem cuidadoso, mas também era um homem que lembrava quem havia processado a fatura da empresa dele no prazo. Todos os meses, por 3 anos, sem uma única vez fazê-lo correr atrás. Ele se afastou. O salão cheirava a flores tropicais e o calor específico de pessoas que acreditam estar assistindo a algo histórico. Movi-me pelo perímetro, ficando fora do campo de visão da minha família, indo em direção à cabine de audiovisual instalada no canto distante do espaço. O técnico de AV era jovem e visivelmente sobressaltado. Esta área é restrita, ele disse. Coloquei uma nota dobrada sobre o console ao lado do teclado dele. Sou Beatriz Callahan. Meu pai quer um resumo de pesquisa de última hora adicionado à apresentação antes da assinatura. Quer que esteja pronto para o momento em que ele terminar o contrato. Segurei o pendrive. Mostrei. Ele hesitou. Eu não senti o silêncio. Apenas aguardei. Da forma que se aguarda quando o resultado não está em questão. Ele pegou o pendrive. Voltei ao salão e fiquei de pé próximo a uma coluna com linha de visão clara para o palco. A cerimônia começou às 21 horas. Ernesto tomou o púlpito. O contrato de aquisição de 1,5 bilhão de reais estava disposto sobre a mesa atrás dele. Ele falou sobre coragem e visão e a jornada de 25 anos construindo algo do zero. Não mencionou o ano em que a empresa chegou a 6 meses de colapso. Não mencionou a pessoa que o havia impedido. Falou sobre a liderança de Caio com o orgulho de um homem que havia confundido proximidade com uma história com a autoria dela. Estendeu a mão para a caneta. Saí de trás da coluna. O salão estava quieto o suficiente para que as pessoas ouvissem meus passos antes de me notarem. Cabeças viraram. Não desacelerei.
Não desviei o olhar do palco. Ernesto me viu quando eu estava a 4 metros da frente. A cor em seu rosto mudou. Ele olhou para Denise. Olhou para Caio. Tentou dizer algo em voz baixa. O tipo de palavras que você usa quando quer que algo pare e ainda não tem certeza se vai parar. Disse meu nome. Disse que eu não estava autorizada. Disse que eu estava confusa. Sinalizou para a equipe de segurança junto à parede lateral. Eu parei de caminhar e o olhei de onde estava. Ele devolveu meu olhar com a expressão de um homem que passou anos decidindo que alguém está abaixo de consequência e está apenas agora começando a questionar essa decisão. Ele assinou, porque tinha certeza de que havia vencido. E a certeza não deixa espaço para reconsideração. No momento em que a caneta saiu do papel, eu acenei em direção à cabine de AV. As telas atrás do palco escureceram por 3 segundos. Depois voltaram. No painel à esquerda, o contrato de prestação de serviços ampliado para o tamanho da sala, com a cláusula 17 contornada em amarelo e a data circulada em vermelho. No painel central, os registros de patentes. Cada depósito, cada campo de inventor. Meu nome repetido. Tela abaixo em uma coluna de fatos. No painel à direita, a notificação extrajudicial protocolada pela minha advogada na manhã anterior à gala, endereçada a Callahan Biomédica e seus sócios, afirmando a titularidade integral sobre todo o portfólio de propriedade intelectual da empresa, nos termos do contrato de prestação de serviços de 2015. O salão ficou muito quieto. O presidente da Orion Life Sciences, um homem chamado Gustavo Pereira, estava a menos de 3 metros da mesa de assinatura. Eu o observei ler as telas. Observei-o lê-las uma segunda vez. Observei-o se virar para seu assessor jurídico, que já havia sacado o celular. A voz de Ernesto cortou o silêncio. Disse meu nome da forma que você diz o nome de alguém que está tentando conter. Disse que eu estava perturbada. Disse que os documentos eram fabricados. Disse que havia proteções legais em vigor que dariam conta de tudo isso. Gustavo Pereira levantou uma mão. Senhor Callahan, ele disse na voz medida de um homem que não havia construído uma empresa de 15 bilhões de reais, tomando decisões públicas apressadamente. Esta aquisição está suspensa até que a titularidade da propriedade intelectual seja verificada de forma independente. Celulares apareceram por todo o salão. Uma taça caiu em algum lugar perto do bar. A voz de Caio se ergueu acima da multidão. O tom de alguém tentando explicar uma situação para a qual não havia se preparado e não compreendia completamente. A segurança se moveu em direção ao palco, não em direção a mim. Fiquei onde estava. Não senti triunfo. Senti o alívio específico e despretensioso de algo que esteve fora de alinhamento por muito tempo, finalmente se acomodando na posição correta. Depois me virei e caminhei para fora do salão, pelo saguão, pelas portas da frente, para o ar quente de novembro. Sentei no meu carro por um tempo antes de ligar o motor. O Pinheiros ficava a alguns quarteirões. Não conseguia ver o rio de onde estava estacionada, mas conseguia sentir a direção dele, da forma que você sempre sabe onde fica a água quando viveu em algum lugar por tempo suficiente. Os meses que se seguiram não foram tranquilos. A Orion Life Sciences rescindiu a aquisição e entrou com ação contra a Callahan Biomédica por garantia fraudulenta de titularidade. A equipe jurídica deles emitiu notificação escrita de que o negócio havia sido concluído sob representações materialmente falsas sobre o título de propriedade intelectual. Ernesto contratou advogados. Os advogados apresentaram contestações, recursos e pedidos de julgamento antecipado. Cada um foi endereçado à medida que encontrou os cadernos de laboratório, os registros de patentes e o contrato de prestação de serviços. Quando uma empresa vende ativos que seus sócios sabem que não possuem, a fraude se torna responsabilidade pessoal. A estrutura societária deixa de ser um escudo. As contas pessoais de Ernesto foram bloqueadas enquanto o litígio estava em andamento. A casa em Alphaville foi a leilão. A propriedade em Ilhabela foi incluída na sentença. As diversas empresas de Caio, cada uma delas financiada por contas de despesas da empresa que eu havia documentado naquela noite de novembro, foram incorporadas ao processo de execução. O litígio durou 16 meses. Quando os procedimentos foram concluídos, os ativos da Callahan Biomédica foram liquidados. Eu os adquiri em leilão por meio de uma holding que minha advogada havia estabelecido para esse propósito. Já era titular das patentes. Agora também era titular da infraestrutura. Reconstruí a empresa sob um novo nome, Ardente Bio. A estrutura de propriedade era diferente desta vez.
Os funcionários do laboratório que trabalharam comigo ao longo de ensaios fracassados, compostos rejeitados e cortes de orçamento que deveriam ter nos parado, todos detinham participação. A gerente de operações que havia administrado nosso sistema de agendamento por 7 anos detinha participação. Os assistentes de pesquisa que sentaram comigo às 2 da manhã, quando um experimento desandava, detinham participação. Construí da forma em que sempre acreditei que devia ser construída. Começando pelas pessoas que realmente haviam feito o trabalho. Estou sentada à minha mesa agora, no 6º andar de um prédio em Pinheiros, que escolhi porque tem linha direta de visão para o rio. É novembro. A luz entra baixa e plana nessa época do ano. O tipo de luz que faz cada objeto numa sala parecer intencional. Na minha mesa, emoldurada em preto simples, está uma cópia da primeira patente depositada em meu nome. O composto que impediu uma empresa de falir e eventualmente se tornou a fundação de uma aquisição de 1,5 bilhão de reais, que desmoronou porque o homem que a estava vendendo se esqueceu de verificar quem era dono do que estava vendendo. Meu nome está no campo de inventor, em tipo padrão pequeno, do mesmo tamanho que sempre teve. Exatamente onde pertence. Meu pai me ligou 2 meses depois da sentença. Não atendi. O perdão não é algo para o qual qualquer outra pessoa define o prazo. Algumas pessoas vão ler isso e dizer que eu deveria ter lutado antes. Que deveria ter falado no 1º ano, não no 9º. Talvez. Mas a década que passei em silêncio não foi desperdiçada. Cada experimento que realizei foi datado e assinado. Cada resultado que produzi foi registrado. Cada noite e tarde que trabalhei sozinha foi documentada à tinta, na minha letra, num armário de aço no meu escritório de casa. Ernesto achou que estava construindo um império. Estava construindo evidências. Não herdei essa vida. Eu aprovei. Obrigada por assistir. Se essa história tocou você, curta e se inscreva. Até a próxima. Fique bem.